Você é fã de Game of Thrones, certo? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente sim. Eu sou Robert Cronos, escritor, e hoje eu vou falar por que o final de Game of Thrones foi tão ruim. Então bora comigo para esse vídeo. Oi, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos e eu vim aqui falar sobre o final de Game of Thrones. Eu sei que esse é um assunto um pouco batido, eu sei que você provavelmente não está nem um pouco afim de falar de Game of Thrones. Eu te entendo perfeitamente, porque a série decepcionou muito. Então tem muitas pessoas que criaram um certo asco assim com Game of Thrones, sabe? Quando você ouve falar sobre aquela coisa que você não quer saber. Na verdade, o que acontece? Eu estou deixando aqui nos cards um vídeo onde eu explico basicamente que antes este mesmo canal que você está agora falava sobre finanças pessoais. Então você vai ver um monte de vídeo falando sobre finanças pessoais, falando sobre cartão de crédito, contas digitais e etc. Mas agora o meu foco mudou. Basicamente porque eu sou escritor e sou muito fã de Game of Thrones. Como vocês podem perceber, já li todos os livros da saga. Sensacional, gosto demais. E tô aqui para te convidar, inclusive, se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de fantasia medieval, a conhecer a história que eu escrevi e que já está disponível na Amazon por um preço super especial. Então corre lá assim que terminar de assistir esse vídeo, que eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Caso você ainda esteja desconfiado, não tem problema. Estou deixando aqui nos cards um audiobook para você ter ali mais ou menos ideia de como é a minha escrita e qual o estilo que eu sigo basicamente ali no decorrer do livro. Tá? Então, ó, não se esquece, corre lá, beleza? Por que eu resolvi falar sobre fantasia medieval? Igual eu estava explicando para você, como eu sou escritor, Game of Thrones meio que abriu umas portas assim para mim e falou, olha cara, veja como é interessante você conseguir abordar temas como política, como construção de mundo, como fantasia, mas sem ser aquela fantasia roubada, sabe, sem graça. Então assim, eu me apaixonei muito por Game of Thrones. Eu acompanhava a série desde 2011. E eu lembro que eu ficava com os meus amigos assim, aqui fulano, assiste Game of Thrones lá, porque Game of Thrones é legal. O que as pessoas falavam comigo? Ah, mas Game of Thrones é chato. Eu assisti a primeira temporada e não acontece nada. Eu não gostei. Aí depois que a série ficou famosa, essas mesmas pessoas que ficavam falando que Game of Thrones era ruim, eram apaixonados e ficavam postando lá, sempre que saiu um episódio, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Minha cabeça explodiu. O ser humano é foda, né? Mas tudo bem. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso também. Mas assim, eu era apaixonado por Game of Thrones. E eu sempre tive vontade de falar sobre esse assunto, eu falei, agora que eu vou realmente poder seguir nessa linha, por que não falar sobre Game of Thrones? E por que não começar falando sobre aquele final que foi simplesmente terrível? Foi ruim sim, eu não gostei, eu detestei aquele final, assim como pelo menos 90% das pessoas. Mas assim, vamos bater numa tecla que é fundamental. Por que as pessoas detestaram tanto aquele final de Game of Thrones? Se você for analisar, a série começou a degringolar ali mais ou menos a partir da 5ª temporada, que foi quando você teve aquele plot de Dorne, que foi aquela coisa sem sentido, sabe? Sem construção. Ia contra justamente tudo aquilo que Game of Thrones até então prezava muito. Porque assim, se você for analisar, a primeira temporada eles adaptaram o livro número 1, que é sensacional, e eles praticamente transcrevem o livro de uma maneira assim, poucas vezes vista. Esta foi uma das adaptações mais bem sucedidas nesse sentido, de ter realmente conseguido transmitir o material de uma mídia, que é o livro, completamente diferente de uma mídia audiovisual, e fazer isso de uma maneira orgânica, de uma maneira que você compreendesse. Ficou uma coisa super bem feita e começou ali aquele cânone, especialmente a partir do capítulo 9, que é quando o Ned Stark morre. Mas aí, a partir da 5ª temporada, os autores, talvez eles tenham começado a ficar um pouco mais megalomaníacos, no sentido de realmente a série cresceu bastante, a série ela ficou maior em termos de orçamento, em termos de proporção e várias outras coisas, só que aí eles começaram a prezar mais pela ação, prezar mais pelos efeitos, pela coisa do tipo, uou, minha cabeça explodiu, entendeu? Realmente aquilo era legal e foi em partes o que fez a série aumentar tanto de engajamento. Porém, a série ela perdeu aquele recurso criativo, aquela coisa do diálogo, da construção dos personagens, sabe? De toda a questão da política bem criada, bem escrita. E eu pretendo falar mais sobre isso no canal. Se você tem interesse de que eu fale mais sobre fantasias medievais que se utilizam de recursos políticos, né, para construir sua história, é só comentar aqui embaixo. Eu sei que é mais do mesmo, mas essa é a minha opinião. Os caras simplesmente estavam cagando para Game of Thrones na 7ª e 8ª temporadas. Sabe quando você faz um trabalho que depois de tanto tempo de você ter feito, você já começa a... Você começa a enjoar,
Se você é designer gráfico, assim como eu, quando eu começo a utilizar uma fonte muito, eu começo a enjoar daquela fonte. E aí, a partir de um momento, eu falo assim, eu preciso mudar essa fonte. É um enjoozinho mesmo que acontece quando você fica muito tempo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e você não se dedica mais tanto quanto no começo. Que era quando era gostoso, você sentia tesão em fazer aquilo, entende? E aí, existe muito aquela comparação com outras séries que tiveram finais bem... tipo How I Met Your Mother e Lost. Eu também sou fã de Lost. Lost foi uma das minhas inspirações na criação do meu livro também, né? Toda aquela questão do ciclo, daquela questão dos enigmas, coisas que não são ditas, mas que estão ali. Mas Lost sofreu do mesmo mal. Se você for comparar Lost, até a 4ª temporada estava indo muito bem, estava tendo um enredo bem bacana. Porém, na 5ª e na 6ª temporada, os autores eles não sabiam para onde seguir. E aí você cria um monte de teoria. Meu Deus, por que isso aconteceu? Meu Deus, por que aquilo aconteceu? Ai, meu pai, ai, meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? E aí, quando a série vai crescendo mais, os produtores vão tendo mais orçamento, eles vão ficando com uma capacidade maior de conseguir colocar coisas que, se você tiver um orçamento menor, você não consegue. Porém, quando você tem um orçamento menor, por exemplo, você consegue utilizar de recursos mais criativos para contar a sua história. E é justamente isso que fez com que as pessoas se apaixonassem, tanto com uma quanto com outra. E o que aconteceu é que no final, não somente as expectativas foram frustradas, como também essa megalomania, essa questão de colocar muitos elementos, poder criar realmente aquela coisa do cinematográfico, do sensacional, do fantástico, dos efeitos especiais, da correria, da bagunça, né, uma coisa bem cinematográfica, isso tirou as essências e era o que fazia com que as pessoas se apaixonassem. Eu acredito que tanto Lost como Game of Thrones sofreram desse mal, além de terem tido roteiros péssimos. Eu vou falar mais sobre isso também. Eu lembro que na época que saiu o episódio 10 da 6ª temporada, a galera tava em polvorosa. Você tinha Cersei acabado de destruir o septo de Baelor e matado todos os seus inimigos, ou seja, ela tava ali retomando as rédeas de Porto Real, e você tinha Daenerys chegando ali junto com todos os seus aliados para poder destruir a Cersei. Então, o que tava na nossa cabeça naquela época? A gente falou assim, então isso significa que agora vai acontecer ali alguns embates, né, e algumas pessoas inevitavelmente vão morrer, só que depois você vai ter esse confronto entre a Cersei e a Daenerys, Daenerys vai conquistar Porto Real, e depois Daenerys vai lá pro norte para lutar contra os White Walkers. Foi isso que as pessoas imaginavam na época. Todo mundo também ficava assim, mas aqui os White Walkers, eles vão precisar destruir a muralha. Tava todo mundo assim, com a super expectativa. Como é que eles vão destruir aquela muralha? E detalhe, eu vou criar um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como deveria ter sido o final de Game of Thrones. E eu vou lançar ele na semana que vem. Então dessa forma não se esquece de se inscrever e de clicar no sininho das notificações, tá? Porque eu vou contar como é que eles poderiam ter criado mecanismos para poder destruir essa muralha sem necessariamente ter passado por todos aqueles problemas ali da 7ª temporada que culminaram numa 8ª temporada completamente terrível. Horrível. 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 Então, dessa forma, toda essa questão da construção foi criando um monte de teoria na cabeça das pessoas, teoria do Hodor cavalo, teoria disso, teoria daquilo, teoria do Bran o Rei da Noite, enfim, no fim das contas, todas as teorias foram por água abaixo, igual um ralo. Tem meme até que eles colocam que aqueles símbolos, né, dos White Walkers eram as nossas teorias indo pro ralo porque nada, absolutamente nada fazia sentido. A teoria da Mad Queen, que foi basicamente aquilo que destruiu o coração dos fãs, tá? Daenerys era uma das personagens mais queridas da série. Todo mundo, entre aspas, gostava dela. A Daenerys poderia ter ficado louca? Sim, não tem problema dela ter ficado louca, dela ter ficado maluca, e despirocada e queimado Porto Real, não tem problema. Só que, você lembra que como que Game of Thrones construía as coisas? Por exemplo, se você pegar a 1ª temporada, eles construíram a execução do Ned Stark lentamente. Iam dando indício aqui, indício ali. Isso é toda uma questão de... Eles usavam muitas armas de Chekhov de uma maneira interessante. Se vocês quiserem que eu explique o que é a arma de Chekhov, é só comentar aqui embaixo. Porque esse é um recurso narrativo muito interessante, que eu uso muito no meu livro, porque você vai dando algumas pistas interessantes e as pessoas mais espertas elas sacam, mas não é todo mundo. Mas no fim das contas, quando você, através dessas pistas, você criou toda uma construção, né? Você foi colocando tijolinho por tijolinho, 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 tijolinho. E o que Game of Thrones fazia? Depois que ele construiu um muro bem alto, ele simplesmente vinha e dava um murro e derrubava esse muro. E era basicamente isso que fazia com que a cabeça das pessoas explodisse. Então você tinha um episódio, às vezes era chato, era lento, que não sei o que, mas no fim das contas, quando acontecia mesmo, você ficava tipo, uau!
uou! E aí você tinha que correr na internet e você tinha que assistir logo o episódio, porque senão todo mundo tava comentando e você ia tomar spoiler, você tinha que ver no dia. Foi por isso que Game of Thrones criou aquela cultura de todo mundo acompanhar no domingo à noite, tá? Coisa que não estava acontecendo mais há muito tempo e que atualmente já não acontece mais tanto. Mas essa questão de você construir para depois derrubar, você simplesmente constrói uma coisa fantástica e simplesmente coloca aquilo tudo a chão, é o que fazia a gente ficar simplesmente apaixonado. Lembra pra você ver como foi a morte do Ned Stark, como que foi a batalha lá no Septo de Baelor e inclusive o Casamento Vermelho, que é um dos episódios mais viscerais de Game of Thrones. Eles construíram tudo isso bonitinho lá do começo e chegava na hora, BUM! Não era o que você estava esperando, seu otário. E aí, na 8ª temporada, de uma hora pra outra, a bonita da Daenerys faz o quê? Ai meu Deus, eu preciso ficar louca porque eu preciso queimar a cidade, porque tem um sino badalando. Gente, isso não faz o menor sentido. Então, essa questão de eles não terem dado realmente, esse foi o principal, eu acho que esse foi o principal fator que fez com que as pessoas odiassem tanto o final de Game of Thrones. Porque, no fim das contas, se eles tivessem construído isso bonitinho, chegou no último episódio, mas ela queimou não sei quem, ela fez não sei o quê. Velho, mas isso não significa que as pessoas vão mesmo atinar, vão conectar. Você precisa ir criando pontos. Você vai colocando pontos, no final das contas você junta tudo. Aí você fala, caramba, realmente, ela ficou louca porque ela já estava dando indício lá atrás. Só que de uma hora pra outra ela resolveu ficar doida. Isso foi o que realmente, eu acho que ferrou muito com o final da série. Muita coisa não fez sentido, muita coisa ficou a desejar. Problemas de produção ali, que você via que tinha um copo do Starbucks, tinha garrafa de água no chão. Gente, uma garrafa de água no chão. E você tinha uma série de outras coisas ali, como por exemplo, o Bran ser o rei no final das contas, e aí a Sansa, que é a irmã dele, fica com o norte e os outros não estão nem aí, os outros não falam nada, tipo assim, mas eu também quero separatismo, eu também quero sair aqui, eu não quero mais participar dos 7 reinos não. Ninguém mais fala isso, só a Sansa. Então assim, são coisas que não faziam sentido, considerando que no começo a série prezava muito por essa verossimilhança, e que foi o que fez com que os fãs gostassem tanto. E no final eles simplesmente cagaram e andaram pra isso, não estavam nem aí. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço muito que você tenha assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e deixar o seu like se você gostou. Mas a questão é o seguinte, eu vou fazer o vídeo igual eu falei, falando sobre como seria o final pica de Game of Thrones se eles tivessem feito certo, ou pelo menos da maneira como eles faziam antes, tá? De acordo com a minha visão, tá? Comenta aqui embaixo como você acredita que deveria ter sido o final de Game of Thrones. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vou dissecar esse assunto bonitinho, tópico por tópico, episódio por episódio, como que deveria ter sido feito pra gente ter tido o final épico que Game of Thrones prometeu no final da 6ª temporada. Se eles tivessem seguido com isso, a gente teria a maior série de todos os tempos, porque Game of Thrones estava crescendo a ponto de chegar aí nesse patamar. Mas vamos esquecer e ignorar o fato de que eles fizeram a 7ª e 8ª temporadas em apenas 13 episódios. Ou seja, 13 episódios a mais do que seria uma série convencional. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, beleza? Eu agradeço muito que você tenha assistido, me desculpe o estresse e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!